2 para o São Paulo. Ferreirinha marcou no segundo tempo, Pablo Maia no primeiro. 1 para o Atlético Paranaense, gol de Kevin Viveiros. Fica tudo para a semana que vem em Curitiba. Vem aí o nosso pós-jogo, fique com a gente, grato, obrigado, valeu demais pela essa audiência extraordinária. Vem que vem ver você, Ricardo Senna. Fim de jogo aqui no estádio do Morumbi, alta audiência, fica com a gente aí que a gente vai dar as notas dos jogadores, vai mostrar a zona mista e a coletiva do Crespo, então não sai daí, fica aqui com a gente, hein? Deixa o seu like aí. Bom, 2-1 para o São Paulo, uma vitória magra, uma vantagem magra, assim, no sentido de diferença de gols. Não é um péssimo resultado, mas sim, frustra um pouco o torcedor são paulino, porque com 2-0 a gente iria mais tranquilo para Curitiba. Agora com essa vantagem, tem que entrar mais atento. Tem um lado bom, não entrar tão desatento como foi em alguns momentos do jogo de hoje. Vale ressaltar muito aqui a partidaça do Ferreirinha, do Rodriguinho, que foi muito bem mesmo no jogo. A defesa, mesmo com algumas adaptações, jogando muito bem postada, né? E o São Paulo poderia ter acelerado um pouquinho mais, sim, mas não fez um jogo ruim, não. Talvez pudesse ser um pouquinho mais agressivo. Antes da gente evoluir um pouco mais nesse debate, falando um pouco mais dos jogos, eu vou pedir para o Gabriel Sá fazer as considerações dele, porque ele vai descer para a zona mista para trazer para vocês imagens, informações de tudo que rolar lá embaixo ali no setor de imprensa, né, Gabriel? É isso, meu caro Ricardo Senna. Fim de jogo aqui no estádio do Morumbi. É um jogo que obviamente é sempre positivo vencer, mas a vitória é magra não só assim pelo adversário, mas pelo que o São Paulo produziu na partida. O jogo seria um jogo apenas de grandes notícias caso terminasse 2-0. Ascensão do Rodriguinho, Ferreirinha jogando também, caindo bem pelo meio, que é uma característica que vai ajudar muito nesse esquema, né? 3-5-2 do Crespo. Acho que vai ali pintando ali um Ferreirinha quase que titular, né? Usando essa formação. Estreia do Mike também. Então, assim, seriam boas notícias. Mas o São Paulo Futebol Clube produziu para mais. É uma vitória magra. Mata-mata tem dessas, né? Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, tava tudo certo. Ganhou 3 pontos, tem boas notícias e show. Já que tem o jogo de volta em Curitiba no sintético, é pouco esse placar pelo que o São Paulo poderia ter feito hoje. Por óbvio, time alternativo do São Paulo, também um time alternativo, depois o Odair Hellmann parte para cima ali com as suas peças titulares contra o São Paulo. Mas é um jogo que deixa esse recado, não dá para vacilar em jogo de mata-mata e tem que ter o foco 90 minutos, né? São Paulo fez 2-0, produziu, poderia ter feito 3, poderia ter ampliado esse placar, deu um vacilo defensivo ali na ala esquerda na marcação, e aí gol do Kevin Viveiros, que é um jogador muito perigoso. Volta vivo para Curitiba, o Atlético Paranaense com esse gol marcado, e isso é um recado para o São Paulo também entrar ligado. Tem que jogar com seriedade jogos de Copa, mas eu enfim, prefiro ficar com essas boas notícias que a gente pontuou, né? Acho que o Rodriguinho hoje foi bem, ganha uma característica importante para esse elenco. Acho que tem pontos a serem constatados que mostram evolução desse São Paulo. Mas cara, não tira a preocupação de um gol de vantagem apenas para Curitiba. Acho que não é nem preocupação a palavra. Joga uma responsabilidade maior que a gente não esperava para o jogo de volta. Mas Copas tem dessas. Vitória em casa, fora de casa e empata ou, enfim, classifica. Dá o seu jeito, classifica. É o que o São Paulo precisa. Obviamente abre uma margem de, tropeço talvez. Mas o São Paulo hoje é um time que tem ali boas notícias. Então a gente espera o jogo de volta, espera que o São Paulo consiga lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, confirmar a vaga nas quartas da Copa do Brasil, Sam. Não, é isso, tem tudo para poder se classificar, se Deus quiser. É a mesma vantagem que o São Paulo teve contra o Náutico, né? Se a gente for lembrar aqui, que a gente também achou que era uma vantagem muito magra, na época, naquele momento, contra um time da Série C. Mas o São Paulo conseguindo passar, repetindo o placar aqui e lá, né, Fernandão? Então agora mais calmo, né, Fernandão? Agora sem... E só um último comentário, Senna, né? Claro. Que eu, enfim, já estava pontuando e é verdade. Eu falei isso antes do jogo, falo no meio do jogo e falo depois do jogo. Assim, cara, não existe custo-benefício inteiro de Andrei no São Paulo Futebol Clube. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Ele ganha salário alto, né? Acho até que entre os goleiros reservas do Brasil ele deve ser top 5, top 3 aí de salário. E ele não passa, assim mais confiança que um jovem da base passaria.
Hoje foi uma falha dele bizarra no gol? Não foi. Mas ele não é um goleiro, ele sai errado às vezes, posiciona mal. Então eu acho que é algo que a gente sempre tem que pontuar aqui. Tira o espaço do Yang, tira o espaço do Leandro. A gente não vê goleiros da base de São Paulo jogando. Eu sei que não é esse discurso imediatista, né? Porque o torcedor fica bravo quando oscila goleiro principalmente. Mas eu não acho que faça sentido em custo-benefício para o São Paulo. Acho que só é importante pontuar isso. Espero que o São Paulo consiga um grande jogo em Curitiba, agora sim me voe. Pois não dá pra dizer que foi um frangaço do goleiro, foi uma falha de sistema defensivo, falha de posicionamento e tudo mais. Mas, Fernandão, a gente tava falando aqui, contra o Náutico foi a mesma coisa, né? 2-1 aqui, depois 2-1 lá, era um resultado muito magro, mas o São Paulo tem total capacidade de conseguir ganhar lá também, né? Tem pela bola que a gente espera que jogue, principalmente que foi a partir dos 10 do segundo tempo, que aí envolveu muito o Atlético, né? Muito pela passagem do Luciano também, do Rodriguinho, ótimo no jogo, mas tem que jogar bola, jogar na Liga Arena, de novo, o Atlético pode estar na situação que for, é sempre difícil jogar lá, sempre complicado, o Atlético está brigando para subir na Série B, né? Vai pensar também nas Copas, né? Porque a prioridade seria subir, mas se tem uma possibilidade de ganhar o jogo por um gol, que é normal de acontecer jogando em casa, o anormal é a situação dos dois times, o São Paulo muito bem e o Atlético mal, então o São Paulo vai ter que jogar mais bola. Eu concordo com o Gabriel, sabe, o Jandrei nunca passou confiança, nunca foi o reserva ideal pro Rafael, não é porque eu falei antes do jogo, não colocaria, que o Rafael realmente está machucado, por que não dar uma chance pro Yang? Todo mundo está pedindo, todo mundo pediu a chance do Mike, ela veio hoje, ele se portou bem no jogo. Acho que o São Paulo tem que colocar algumas peças para trabalhar também, Ricardo Senna. A base está aí para isso, né? Não, total, concordo totalmente. Eu acho que assim, o Yang é um cara que já merecia uma minutagem aí. É que assim, eu não colocaria esse resultado na conta do Jandrei, não, para dizer assim, foi só por causa do Jandrei que o São Paulo ganhou só de 2-1. Não acho. Eu acho que o São Paulo fez um jogo morno também. Teve coisas boas no time do São Paulo hoje, teve coisas que o São Paulo foi muito bem. Como eu falei, Ferreirinha, o Rodriguinho, jogou muito bem. Sistema defensivo, mesmo com eles invertidos ali, conseguiram, né, não levar tantos sustos, né? Só que o gol marca muito, né? Então isso pesa bastante. Mas eu acho que o São Paulo teve... faltou um pouquinho aquele ímpeto que teve nos jogos, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Fluminense aqui no segundo tempo, né? Faltou um pouquinho mais disso daí. Poderia ter matado esse jogo, poderia ter matado talvez a vaga já, né? Encaminhado essa vaga. Mas eu acho que não tem nada perdido, pelo contrário, o São Paulo vai com vantagem, o São Paulo vai com resultado a favor. Lá nunca é fácil de jogar, é mais complicado, a torcida faz pressão e tudo, isso acontece sim, mas eu acho que o São Paulo tem time para fazer isso, mesmo poupando jogadores ou mesmo focando no brasileiro, porque a gente não pode esquecer, o elenco é muito enxuto, o São Paulo precisa ainda afastar totalmente de vez ali o fantasma do Z4 no Brasileirão. O São Paulo tem que somar mais pontos, recuperar muitos pontos que perdeu em casa, né? Então assim, dito isso, como diria o Rilcinho, eu acho que mesmo assim o São Paulo precisa dar mais chances ali pro Yang, pra gente ver se ele tem condição de ser goleiro do São Paulo, né? Se ele pode assumir a titularidade em algum momento, se ele pode ser o reserva do Rafael. Tudo bem, o Jandrei tem anos ainda de contrato, que alguém fez isso, mas não custa nada você começar a fazer alguns desses goleiros terem uma rodagem. Você vê que o Leandro da base lá, treinado pelo Zete, é um goleiro que provavelmente vai sair do São Paulo sem nunca ter tido a oportunidade, sem nunca ter tido a chance de jogar, porque não tem espaço, né? Então, às vezes, alguns jogadores muito experientes ou que ganham muito, eles acabam bloqueando, né, a subida de outros. E, ao mesmo tempo, a gente vê ali agora do lado direito, nascendo uma oportunidade para o Mike. O Mike, apesar do nervosismo, apesar da tensão toda de estrear num jogo de Copa do Brasil em casa, eu não acho que ele foi mal, não. Eu acho que ele fez boas jogadas, aparece ali como uma opção que pode ser lapidada para o lado direito, ainda mais quando o Cedric não está, atuando com uma regularidade muito boa, que a galera não está curtindo muito ele, né?
Mandando um abraço ali pro Marcelo Azan, nosso amigo ali da Paramount, que tá aqui com a gente. Então, assim, cara, o São Paulo tem tudo para conquistar essa vaga aí, para conseguir avançar, precisa da grana também, e ainda ao mesmo tempo conseguindo evoluir e trazendo aí jovens da base para ganhar espaço no time. O Mike é um deles e, de novo, vou destacar aqui mais uma vez, o Rodriguinho, cara. Que jogo do Rodriguinho, mais uma vez, jogando muito bem. Tinha entrado bem nos últimos jogos, né? Contra o Fluminense, ele fez boas jogadas. Contra o Juventude, ele dá um passe que origina a jogada do gol do Luciano, né? E Rodriguinho merece aí todo o reconhecimento. Foi muito criticado, muitas vezes por merecimento também, outras nem tanto, né? Outras vezes foi perseguição ou achismo. Mas o Rodriguinho renasce aí com o comando de Hernan Crespo e pode ser uma grande novidade aí no time do São Paulo. Pode ser uma grande novidade aí pra gente ter, de repente, aí o São Paulo com um novo nome, né? Um novo cara aí no meio de campo para ajudar esse time. E por que não, em algum momento futuro, se ele se consolidar, o São Paulo não ter 2 meias jogando? Por que não um time que tenha Oscar e Rodriguinho no mesmo time? Pode acontecer. Quantos e quantos times no passado a gente teve aí, né, com essas formações de 2 meias. Então eu espero que isso aconteça. Eu sou muito fã de jogadores de meio de campo, torço também muito aqui por ele, como disse aqui o SDC, né, torço bastante aí para que isso aconteça, que ele se consolide e que cada vez mais ele ganhe espaço, né.